550 pontos de ganho no day trade, operando o mini índice Bovespa em meia hora, em uma única operação de 30 minutos. Sou o Everton Luiz, trader desde 2017, e nesse vídeo vou relatar algumas operações que aconteceram hoje. Uma operação, na verdade, que se estendeu aqui por volta de 30 minutos. E como foi feito o controle do risco, como foi definido o alvo. Tá? Então acompanhe o vídeo aqui. Vamos falar sobre essa operação, sobre essa única operação do dia, né? Então tá. E foi por volta de 2h30 ali a primeira. Eu vou lá para o gráfico de 1 minuto. Eu opero 15 minutos geralmente, tá? Por que eu estou colocando no 1 minuto? Para que você enxergue com mais detalhes. Eu geralmente não uso o 1 minuto para fazer análise, certo? Para fazer, geralmente o 1 minuto é só para alguma defesa que eu utilizo. Vou explicar aqui. Primeira compra foi na setinha amarela. Ó, provavelmente aqui. Porque aqui é suporte, né? Passou de baixo para cima, rompeu a resistência virou o suporte. Aí naquele voltou a testar o suporte, eu entrei. Era para pegar uns 50 pontos, então deu 301, acho que eu queria carregar até o 350. Eu queria num primeiro momento carregar daqui, ó, eu queria que subisse aqui. O que eu tenho feito em relação ao gerenciamento de risco? Normalmente eu coloco acho o ponto de entrada, né, o gatilho de entrada, procura ele. O que aconteceu aqui? Carregou. Acho o ponto de entrada, procura ele. E aí avalia C. Deixa eu voltar lá o gráfico. Eu tenho um oco. Voltou. Enfim. Nessa época do ano, para índice, a operação longa é assim. Eu primeiro abro um lote. O que seria um lote? Você pode ter o lote ser de 1 em 1 contrato, de forma fracionada, tipo colocando em 1 em 1 até formar 5, até 10. Ou ter um lote pode ser de 5 em 5 contratos, 10 em 10, enfim. Lembrando que esses números aqui, de stop gain e stop loss, estão sendo adequados para essa época do ano, para esse contexto econômico que está acontecendo agora em dezembro de 2020. Lá mais no começo do ano, março, abril, tinha outros parâmetros aqui, até porque foi não o auge da pandemia, foi o auge do medo no mercado financeiro, foi o auge da volatilidade. Aí usava outros parâmetros aqui. Então aqui tem uma operação longa, eu abro. Até que chegue no alvo, procuro pontos aí para fazer 20 pontos. Lá na época da pandemia, na época da pandemia não, no auge da volatilidade lá de março e abril de 2020, o mercado se movimentou de uma forma muito violenta, usava outras estratégias de roteamento aqui. Vou falar sobre o que é utilizado agora, em dezembro, e que é o contexto atual aqui. Mas isso você adapta conforme a época que você estiver operando, tá? Tá, então, como que deu 550 pontos? Porque abre uma primeira ordem aqui, eu queria que fosse lá. Queria que o alvo chegasse ali. Você acha o ponto de entrada, aí você pensa, bom, nesse ponto de entrada aqui, nesse aqui, ó, 301, será que, se acionando uma ordem aqui,
ele sobe pelo menos até lá? Se a resposta for sim, você coloca, eu coloco um lote com aquela estratégia de roteamento que eu escrevi alvo, que nessa época do ano é 50 pontos, certo? Então, primeira questionamento que faz, será que faz? Aqui quase atingiu. Não foi de primeira, mas assim. Aí tem aquela outra que chama Scalp. Eu podia até chamar de defesa, né? Então, você procura gatilhos de entrada. Tá? Se aqui teve venda 320, acho que foi feita uma compra no 300, né? Enquanto o preço não chega lá, vai colocando contratos adicionais para ir fazendo esses 20 pontos. O tiquinho amarelo aqui é onde foi feita a compra. E o tiquinho verde onde foi feita venda. Então aqui comprou, não foi tudo, voltou, teve um médio para frente. Esse médio para frente deu fazer 20 pontos. Aí tá, o próximo candle. Ele veio de novo testar o suporte. Mais uma compra, acho que foi 20 pontos aqui. Acho que foi isso, né? A defesa aqui. Testando o suporte aqui. E querendo que isso voltasse a testar essa resistência aqui, entende? Eu queria aqui pegar o lápis aqui. Eu queria que testasse esse suporte aqui, ó. De fato testou, é o que eu queria que ele fizesse depois. Eu queria que ele voltasse a testar a resistência. Porque a gente vê uma micro tendência de alta, né? O mercado ele estava vindo de baixo para cima, né? Por que não mais que 20 pontos? Porque é uma operação baseada no gráfico de 1 minuto. Essa primeira entrada para 50 pontos não foi baseada no 1 minuto, foi baseada no 15. E enquanto isso vai fazendo várias operações no gráfico de 1 minuto. Era para ter ido direto lá. A saída total estava no 345, tá? Primeira entrada no 301. 350, então. Aqui, ó. Que é o topo, né? Aqui, ó. Era para sair aqui no primeiro momento. O que motivou a operação era por um gráfico longo, 15 minutos. Mas eu te mostrando pelo 1 minuto as várias suboperações, você vai conseguir estudar com um pouco mais de detalhe. Então eu vou procurar te mostrar dessa maneira. Acho que fica melhor para poder te ilustrar. Onde se vê amarelo é compra. Teve essa defesa aqui, ó. Imaginando que... Deixa eu achar o lápis aqui. Caneta. Que é testar o fundo aqui, ó. Tem uma ferramenta, tem linha aqui. Imaginando que ia testar esse fundo aqui. E voltar a testar esse topo aqui. Acho que nem estudo esperava que voltasse, né? Se 294, então até aqui no 15 estava a saída total. O 15 aqui tem um ponto aqui de topo, de resistência. Que era fundo, foi perdido, né? Ele acabou até não indo essa defesa de imediato. Mas, o quanto voltou contra, estava dentro do que o gerenciamento financeiro do dia permite. Até porque fez aqui, acho que um ou dois médios para frente. Teve 2 médios para frente aqui. Essa compra aqui, ó, deu para realizar, acho que teve até mais compra ali. 1 ou 2 médios para frente, eu não lembro agora. Então, se voltasse no preço médio de entrada, você estaria ganhando uns 40 pontos, 35 ali, descontando as taxas, que seja. E, então, esses médios para frente ajudaram. Então, esse aqui foi o começo da operação. Eu vou... a gente continua essa explicação aqui na parte 2 do vídeo, que ele vai dar em torno de 10 minutos. Eu vou separar em partes para evitar que fique muito longo. Parte 2, onde você encontra? Se estiver no YouTube, é na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. No Instagram também, na descrição do vídeo.